Shalom. Gostaria de trazer uma informação muito importante às demais pessoas que ainda não conhecem o canal do Moré André Clean Rosa, né, que está na plataforma do YouTube. E também ele dá aulas, né, faz live a partir das 4 da manhã, né, faz shaharit, faz as lives de ensinamento, leitura do livro do Zohar, né, e traz toda uma explanação, esclarecendo assim um conteúdo admirável, né, e incontestável. Conhecimento esse que eu não tinha, né, eu e meu esposo já acompanhamos há algum tempo e estamos maravilhados com tudo que nós temos recebido. Então, dentro desses conhecimentos, o Moré André Clean Rosa, que é um professor, né? Moré é professor, ele é astrólogo, é cabalista, né? Tem um conhecimento profundo da Torá e tudo é de acordo com os ensinamentos da Torá, né? Nada é depravado, nada de má procedência, é tudo de muita qualidade, com muita precisão. Ele tem um conhecimento profundo, fala com muita propriedade de tudo aquilo que é tratado. Dentro desses conhecimentos, uma coisa que é extraordinária é o mapa cabalístico. Esse mapa, ele nos traz um relato de quem realmente somos, né? Fala da nossa essência e fala com precisão de coisas em pequenos detalhes, bem minuciosos mesmo, coisas que a gente não sabia que outra pessoa ou que que esse conteúdo estaria como que diz, registrado, né, de alguma forma. E quando a gente se depara com toda aquela rede de informação que tem no mapa cabalístico, que ele faz com muita precisão, é um trabalho de excelência, com muita qualidade. Eu recomendo às pessoas que quiserem adquirir, né, o mapa cabalístico, procurem, né, o contato do Moré André Clean Rosa. Ele é uma pessoa extraordinária, juntamente com a sua companheira, Morá Patrícia, que trabalha juntamente com ele, ombro a ombro, e juntos tem, como que diz, são uma dupla imbatível, né? E trabalham para a obra, né, do Eterno, nosso Deus poderoso, né? Assim as pessoas conhecem, né? A Shem tem abençoado esse casal e tem trazido muitos milagres, novidades, acontecimentos extraordinários e inexplicáveis na vida de muitas pessoas. Não é só na minha nem na do meu esposo, mas é grande o número de pessoas que o seguem, né, e que recebem o ensinamento, né, a partir das 4 da manhã, desse profissional, né, e desse homem espiritual que tem um grande conhecimento, né, e as pessoas que quiserem adquirir o mapa cabalístico, procure, porque vale a pena, viu? Conhecer. Tem pontos críticos que a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de que ninguém mais compartilhasse disso aqui. Só que a gente vê que realmente é tudo muito verídico, mas nós não somos obrigados a cumprir aquilo que está lá escrito, porque nós temos a Torá, que é uma bússola orientadora, que nos conduz para o caminho certo, né? Aquilo que não é para o bem, que não é construtivo, que não vai me promover para o bem, então eu posso evitar através do mapa. O mapa serve para isso, viu? Para nos conduzir a um lugar determinado, a um tesouro. E o tesouro é a vida eterna, né? Para que nós possamos ter parte no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, para isso, nós precisamos ter um mapa em mãos. E aí,
o mapa cabalístico nos traz com precisão aquilo que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para chegar a esse tesouro com sucesso, né? Com êxito. Então eu recomendo, viu? Procurem o Moré, André Clean Rosa, né? Ele ou a sua esposa, e estejam adquirindo o mapa cabalístico também com eles, porque vale a pena, viu? Você saber um pouquinho mais da sua essência, tá? Da sua vida. Vai valer a pena, eu tenho certeza disso, viu? Obrigada, é esse o meu recado. Mas às vezes também essas três sefirotes podem estar envolvidas nessa questão da Neshama, não é? Então eu tenho ali Raiá, não é? E Eridá, são dois níveis externos da alma que pulam para dentro da pessoa, segundo alguns sábios, e aí essa pessoa, então, ela consegue, não é? Que é algo extremamente complexo, chegar a esses níveis espirituais. Muito bem, eu dou aqui boas-vindas a todos que chegaram depois, eu não falei, shalom a todos. E, enfim, então essa construção que a gente está fazendo aqui é para a gente entender, não é que um cabalista ele não deve estudar a Torá pelas vias naturais, não é? Porque no final, por exemplo, as pessoas vão entender tudo errado, vão estar falando de um assunto, mas o assunto em si não é o que a Torá está falando, é um aspecto mais duro da Torá, muitas vezes mal entendido da Torá, e que vai ficar ali, a pessoa, sabe, não vai extrair o segredo, não vai saber do que ela está falando. Então, nesse dia de Yom Kippur, a gente está vendo ali que existe, não é, sefirotes envolvidas. E quais são essas sefirotes? O Kaf, que é Tiferet, não é? Depois a gente vai ter o Pei, que é Netza. Veja, a triangulação, a Netza, e aí a gente vai ter Od. Então a gente tem ali, e dentro do sistema dos dois Vavins, que a gente está vendo ali, a gente vai ter também duas Sefirotes. Isso significa o quê? Que a gente tem que compreender, não é, na linguagem da Torá, o que a gente está falando aqui nessa questão, né? Que a gente tem uma árvore, isso foi do ano passado, esse slide, né? Ele está até aqui um pouco opaco, porque eu tirei de outras aulas e acabou não dando. Deixa eu abrir aqui um slide mais vívido, aqui do Zohar, muito bem. Então, o que significa? Que eu, quando estiver fazendo essa festa de Yom Kippur, a gente sabe que na Torá, não é, existe aquilo que nós chamamos de Shelosh Regalim, que são as festas, não é? Dessas três festas básicas. Ué, cadê você? Ah, está aqui. Então, veja. Então, quando a gente está falando lá de Yom Kippur, não é? A gente está fazendo uma ligação, essa triangulação aqui, não é? Essa triangulação, perdão, essa triangulação aqui. Tiferet, Netza e Yod. Tá vendo? Essa triangulação é criada, e aí, no caso lá dos Vavins, que a gente viu, um Vav, né, que é com Roland, vai representar aqui Tiferet, e o Milupim vai estar aqui. E, ao mesmo tempo, como a gente tem um Vav aqui também, tem que entender os aspectos desses Vavs, ao mesmo tempo esse é um segundo Vav que se junta a esse Vav geral dessas seis Sefirotes, que são também seis planetas e seis Sefirotes internamente. Quando na Torá diz que o povo de Israel não tem Mazal, isso significa que, apesar de existir esses planetas sobre a vida da pessoa, a pessoa vai lidar direto com Deus e não vai lidar com os planetas incidindo sobre a vida dela. Isso significa que quando você aprende as meditações, você aprende a manipular ali, mudar o seu masal. Aí tem uma complexidade muito grande, né? Porque muita gente vai ensinar as pessoas a usarem essas ferramentas para benefício próprio, o que vai danar e trazer um curto-circuito sobre a vida da pessoa. Qual é esse curto-circuito? É que a pessoa ela vai servir a Deus por interesse. Qual o interesse? De receber para si mesmo.
E aí o que que acontece? Existe um problemão aí, porque todos os tratamentos que o Eterno dá para a gente é para que a gente possa evoluir. Exemplo, eu tenho uma mancha dentro da minha alma, e aquela mancha está lá. Eu posso achar que eu não existe mais, aquela mancha, não é? Aí o Eterno manda um teste, a mancha sai para fora. Aí eu tenho agora que analisar aquela mancha na minha alma, um ciúme, ira, se eu posso tomar uma atitude de justiça. A justiça deve ser feita, mas ela pode ser feita por vários aspectos, né? A justiça pode ser feita com ira, como a gente vai ver agora na situação da leitura do Zorra, ou ela pode ser uma justiça sem ira. Eu estou entendendo ali nos tribunais, não é o que eu estou fazendo. Eu estou entendendo que aquela pessoa tem que passar pelo aquele processo e aquele processo é necessário para ela. E aí tem um monte de problemas. Eu posso atropelar o processo do outro por um sentimentalismo. Então eu posso fazer com que essa pessoa não passe pelo que ela tenha que passar, e aí eu vou falar, não, eu sou muito bom, e às vezes eu quero ser até mais misericordioso do que o Eterno, não é? Às vezes, vocês que são moréis, os seus alunos vão querer ser mais misericordiosos que você. Só que os alunos, eles não estão vendo o que você está vendo. Ele não está percebendo. E às vezes o Moré também vai tomar uma atitude com algum aluno, não é? E aí você pode achar assim, poxa, o Moré tá, sabe, tá, poxa, por que que ele fez isso com fulano de tal? Mas é o tratamento necessário. É lógico que se a pessoa retroceder e quiser mudar, a gente vai mudar o nosso aspecto de julgamento também, que é como o Eterno faz conosco. Não é? O Eterno não julga a gente. Se a gente erra, o Eterno, ele é misericordioso, mas ele também ele tem uns aspectos de justiça. E tem um aspecto de justiça só de Elohim, como a gente vai ver, e tem, que acontece muito na Torá, e também tem um misturado, que é Yud-Kei Vav-Kei com julgamento, ou seja, julgamento com misericórdia. Então, nós cabalistas não podemos viver naquela coisa. Não é que a gente não é misericordioso, é que o julgamento que a gente vai fazer, ele tem que ser feito, mas ele tem que ser feito sem ira. Não é por vingança, não é para dar uma lição no outro, não é para atrair a pessoa mais para a Torá. O que que acontece? Caso a pessoa entenda, ela vai se voltar mais para a Torá. O que que nosso sábio falou? Ó, corrige um sábio e você o fará mais sábio. Corrija um tolo e você vai arrumar um inimigo. E as pessoas que não querem receber correção, elas não servem para andar com a gente. Porque como que você vai corrigir a pessoa, né? Como que você, como Moré, o pai, o irmão, vai corrigir a pessoa? Não vai. Então você precisa ter essa lógica da palavra Meller, né? Meller, como a gente viu em uma aula, moa, cérebro, coração e fígado. Então essa lógica ela tem que decorrer. Por exemplo, uma pessoa pode quebrar a Torá achando que está fazendo algo muito bom. Vamos lá. Eu estou na minha casa, chega uma pessoa, olha, eu estou com muita fome, muita sede, e eu preciso de água para chegar até um lugar para fazer idolatria. Eu estou indo para aquele lugar fazer aquela idolatria, estou indo pagar uma promessa, você tem comida e água? Aí você olha, tenho, vou te alimentar e vou te dar água para você chegar na idolatria. Aí você está fazendo mal para aquela alma. Agora, se você falar, não, não tenho, não vou ajudar. Não é porque você não quer ajudar, é porque se você ajudar, você está ajudando com a idolatria. E aí, como é que a gente define isso? A maioria de nós faria o contrário, não, não vou te ajudar. E aí você acaba ajudando aquela alma a se enterrar mais e acaba também participando da idolatria. E isso é uma complexidade muito grande, porque ao fazer isso você está quebrando a Torá por conta de uma misericórdia que quebra a Torá. A tua misericórdia não é maior do que a do Eterno. Então, o ideal seria que você não alimentasse aquela pessoa e talvez no meio do caminho ela parasse para não ir para aquela idolatria. Ela visse que aquele ídolo não tinha força para levar ele à frente. Então, é preciso ter muito cuidado com nossos emocionalismos, nossos tratos, não é? Com as pessoas, como a gente vai lidar. O que é importante não é o que o outro vai julgar em relação
ao que você vai fazer, mas o importante é você estar íntegro por dentro. Olha, Deus, eu não fiz isso porque eu não vou quebrar a tua Torá. E o Senhor é que é dono de tudo. Se essa pessoa tiver que chegar lá, o Senhor vai botar outro idólatra no caminho dela, mas eu não vou participar. É lógico que isso é só um aspecto, pode ser um ladrão, pode ser um político corrupto que eu ajudo ele a chegar no poder, pode ser uma pessoa que eu alimento, a pessoa chega ali no meio do caminho dali, ela está indo para fazer adultério ou assassinato. E tudo isso, se eu participar, é lógico, por mais misericórdia que tenha da minha parte, eu estou fazendo errado, não é lógico? Então, acabar aqui de beber o café, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Torá, a Torá, ela é um livro sagrado que nós devemos guardar, e por muitas vezes quebrarmos essa Torá, por muitas vezes não colocarmos de verdade, porque quando a gente quebra a Torá, o que a gente está falando para o Eterno? Ó, a tua Torá, né? Nesse caso aí, por exemplo, que a gente pode atrapalhar com sentimentalismo, a gente fala assim, olha, a tua Torá não é verdadeira. O que é verdadeiro são as minhas atitudes e aquilo que eu quero fazer. E o que acontece com isso? Quando nós fazemos isso, certamente a coisa vai dar errada para a gente. Certamente haverá um problema naquele emocionalismo, né? A pessoa vai lá, vai para a idolatria, volta, você pode receber aquela pessoa com aquela carga de novo na sua casa. Quem sabe ela não vai ali no seu portão, no seu jardim, enterre uma imagem, ou até cite seu nome lá dentro da idolatria, né? Muitas pessoas acham que, por exemplo, alguém rezar para você dentro de um lugar de idolatria é bom, não é, não é? Por que não é? Porque aquela pessoa, de uma certa forma, está lembrando o seu nome mediante aquelas entidades. E aí pode ser que, como você quebrou a Torá, o que acontece quando nós quebramos a Torá? Abrimos uma via para o mal na nossa vida. Essa via que é aberta, ela vai ser o caminho para o mal chegar até nós. Qual é a acusação? Não é a intenção. Não é a intenção. Nesse caso, não é a intenção. O caso é que eu quebrei a Torá por um sentimentalismo. E, na verdade, o meu sentimentalismo, que me fez tão bem, na verdade, atrapalhou uma alma, ou ajudou uma alma a se atrapalhar. E, no final, aquela mesma questão que eu fiz ali por emocionalismo vai fazer com que eu pague um processo também de entender que eu quebrei a Torá e que eu não devo fazer aquilo. Infelizmente, essas verdades da Torá, ou felizmente, perdão, Hashem, elas são para guardar a nossa alma. Elas são, não é, para a gente ter atenção no que a gente vai fazer. Veja, a mesma questão que a gente vai vendo dentro dessas questões, não é? A gente está lá analisando a questão de Yom Kippur, a gente está lidando com forças espirituais, a força dos astros, que foi elegido pelo Eterno para mandarem energia, cada um fazer o seu trabalho, significa que nós temos que prestar atenção em tudo. E temos que realmente priorizar as coisas e não trazer emocionalismo. Isso não vai fazer de mim uma pessoa ruim, mas vai fazer de mim uma pessoa que confia em Deus. Olha, Shem, ainda que meu emocionalismo agora vai querer tratar comigo, falar que de repente eu estou errado, etc., não, eu vou seguir a sua Torá, porque é o Senhor que vai definir, não é? E muitas vezes a gente acha que a gente está em um poder sobre as vidas das pessoas, mas não tem. Na verdade, quem tem o poder sobre as vidas das pessoas é o Eterno. Nós mesmos só somos mais um ser humano, mais uma pessoa nesse mundo que tem 8 bilhões e um pouquinho mais de pessoas. O nosso poder, né, a nossa santidade, aquilo que a gente acha, gente, às vezes a gente tem um eguinho um pouco assim, né, elevado, um ego, que a gente acha que o mundo gira em torno de nós. Nós achamos que a Torá é um livro que deve ser entendido dentro dessas regras somente de forma aleatória. E não é, tem que ser tudo. Por isso que a gente vê na Torá uma das coisas mais importantes que existem,
estude essa Torá de noite. É o que nós, né, dentro das possibilidades, fazemos aqui. Nós priorizamos o estudo. Muitos alunos talvez não se encaixem. A gente sabe que as pessoas trabalham, têm as suas questões, mas esse é o mandamento da Torá. Dois mandamentos que duas partes da Torá, que vocês podem ver que a gente vai priorizar aqui. Estudar a Torá de noite, né? Ou seja, ou pelo menos uma boa parte do dia. É importante falar isso. E também Provérbios 1:6, que são, né, caracteres, são parábolas, caracteres que são segredos da Torá. Perceba que quando a gente vai estudar os segredos da Torá, ao mesmo tempo que a gente está extraindo coisas profundas, a gente está trabalhando com a nossa intelectualidade e também estamos trabalhando com o nosso emocionalismo. Durante a contagem do Homer, quando a gente está na Sefirá de Hesed, a gente vê lá sobre essa descrição de que a gente não pode, através do nosso sentimentalismo, atropelar a Torá. E o próprio Eterno vai falar, ó, cuidado que o coração é enganoso. Quem aqui já não se ferrou por causa do coração? Levanta a mãozinha aí, quero ver. Não escutei nenhuma mãozinha. Nunca ninguém se ferrou por causa do coração? Aí, uma pessoa, duas, três, só 3 pessoas, tá vendo? O resto nunca se ferrou por causa do coração, né? Então, a gente vê aqui que as pessoas, elas se ferram por causa do coração, porque não estou falando uma questão de sentimentalismo, de um romance, mas às vezes você faz um julgamento errado de uma pessoa. Você acredita na pessoa, ainda que todos os sinais mostrem o contrário, o seu sentimento te atropela. E os nossos sábios, eles vão nos ensinar a fazer uma leitura facial da pessoa, né? Então, você pode pegar uma pessoa e ali, por incrível que pareça, né? Você pode olhar e ver no olho da pessoa, dentro dos olhos dela existem sinais, no rosto dela existem sinais, na barba existem sinais, no cabelo existem sinais. E esses sinais, por exemplo, eles são mostrados. Veja só, uma pessoa quando é ladrona, que ela furta muito, o sinal fica no rosto dela, você vê. E logo você vê a desconfiança. Se uma pessoa vai para o lado do homossexualismo, você vê na faixa dela, no rosto daquele ser humano, que ela tem traços homossexuais. E eu não estou falando isso aqui para a gente ser contra nenhuma pessoa, mas os traços estão ali, seja na questão homossexual, masculino ou feminino, os traços são dominantes na pessoa. Agora, tem pessoas que disfarçam, e aí você tem que saber olhar no olho da pessoa. Tem pessoas que quando estão com raiva, e isso é uma verdade, pode procurar, o olho dela fica com um olhar reptiliano. Às vezes do lado direito, às vezes esse olho fica normal e esse aqui fica com um olhar reptiliano. Aí o que eu faço? Eu me afasto dessa pessoa? Não, eu tenho que ver se eu posso ajudá-la. Mas é incrível como isso acontece. E acontece. Né? Quem nunca ouviu falar nisso? É a própria questão da imagem do serpente dentro da pessoa. E aí o que acontece? Quando essas pessoas que chegam, às vezes querendo estudar com vocês, cabalá, querendo aprender, tem que se ter muito cuidado. Porque depois que essas pessoas partem, o prejuízo emocional é muito, muito grande. E aí pode ser que depois, você, para se recuperar dessa quebra de Torá, por isso que se tem que ter cuidado, nós temos que fechar as nossas casas, nós temos que fechar a nossa vida. É lógico que a gente vai participar no cotidiano da vida das outras pessoas, a gente tem que ir no mercado, o dinheiro que a gente pega é idólatra, a comida que a gente vai trazer para nossa casa vem de idólatras, não dá para separar por enquanto. Mas a gente tem que ter a maestria de saber separar as coisas. E aí a gente fala, quantas vezes a gente vê as pessoas chegar, Moré, tô mal, né? Fulano de tal veio na minha casa e tal, né? E, enfim,
E a gente tem mecanismos, né? Às vezes uma mulher fala, olha, a planta tem o seu mecanismo, não é o eterno, é um ser criado, mas lá, toma um chazinho lá, não é? Para o fígado, toma um chazinho para qualquer doença, vai melhorar. Né? Dependendo do nível de doença, vai melhorar. Tem um remédio, e o remédio ele vai, né? Ele vai pegar e tirar a parte mais potencial da planta, mas você pode tomar um chazinho. E existe uma coisa também que é muito importante, é que a planta ela tem sensibilidade quando viva. E também, quando ela não está viva também, por exemplo, a arruda. A gente vê um monte de gente usar arruda na orelha antigamente. Hoje em dia eu não vi mais, né? Mas antigamente tinha isso. Eu já falei aqui, tem até esse vídeo é do Eliyahu Hashk, né? Ele mostra lá, ele fala lá que teve um homem que trabalhava com aquela máquina de detectar mentira, não é? Eu esqueci o nome aqui agora, né? Não sei se não é topógrafo, né? Esqueci o nome. Então, ele trabalhava com essa máquina, não é? E nessa máquina, ele um dia decidiu, por causa dessa questão das pessoas usarem arruda na orelha, decidiu testar nas plantas, em árvores. E ele faz o quê? Ele bota esse aparelho numa árvore e manda uma pessoa chegar com um bom sentimento. Quando a pessoa chega com um bom sentimento, perto da árvore não acontece nada. Mas quando ele agora manda uma pessoa chegar com fogo, machado para cortar a árvore, cheio de más intenções, até contra outra pessoa, então aquele aparelho começa a detectar ali sinais de que a árvore estava detectando aquela maldade. Por isso é que é falado que uma vez um homem observou que ele tinha um pé de arruda na porta da sua casa e quando entravam as pessoas ali, uma determinada pessoa, que saía, aquele pé de arruda murchava. Ele pegava ali aquela energia ruim daquela pessoa. Então, essas coisas de energia existem. Né? A própria Torá ela é feita em energia positiva e negativa. Diz lá, vai da B, Moshe Lemor, Israel. Falou Moshe dizendo. Veja, falou e dizendo não tem lógica. Então, são os dois lados da árvore sefirótica, conforme nossos sábios vão explicar. O que a gente tem que fazer, então? Se voltar totalmente para a Torá, não tem saída. Esse mundo não é um mundo de escolhas. Esse mundo é um mundo de energias. Os nossos corpos, nossos órgãos, nossos olhos, nossa boca, tudo, nossa língua, nossos pensamentos são pura energia. E aí, quanto mais eu sigo Torá, quanto mais eu sigo. Veja, não é sentimentalismo. Não é sentimentalismo. O sentimentalismo pode te levar a errar. O sentimentalismo pode te levar ao ego. Por exemplo, você pode achar que você pode ajudar uma pessoa sem poder ajudar. Por que você não pode ajudar? Porque a pessoa não quer. Ela tem um mecanismo chamado ego ou alguma coisa assim que não deixa você chegar com a Torá até ela, não tem como chegar. Por isso que a gente vai ver alunos que falam assim, Moré, eu realmente agora estou com a vida mudada, eu estou sentindo a presença divina, eu estou realmente agora entendendo tanta coisa, pô, minha vida mudou completamente. Você vai ver outros alunos que não têm mudança nas suas vidas, não tem força. E às vezes você olha para a pessoa, pode parecer uma pessoa incrível, enorme, mas não tem força para Torá. Bilã e Balac também eram incríveis, eles eram enormes. E diz os nossos midrashins que eles eram maior do que Moshe. Olha, o Bilã era maior que Moshe, mas o Balac ainda era maior do que o Bilã. Então, a gente tem que ter muito cuidado e analisar muito bem a Torá. Por isso que a Hashem fala para o fraco que eu sou forte. Então, nós não somos fortes, nós somos fracos. E o nosso ego cada vez vai ficar mais enfraquecido em relação a esses entendimentos de Torá. Veja, eu não posso, através do emocionalismo, atropelar a Torá. Eu não posso querer ajudar quem a Shem não quer ajudar. Eu não posso ser uma bomba de amor para ajudar a idolatria, ladrão, etc. Não, eu tenho que deixar o Eterno agir com essas pessoas
para que elas possam mudar suas vidas, senão elas não vão mudar. A gente só muda, nós só mudamos, eu sou a prova viva disso, vocês são a prova de viva disso, só mudamos através das pancadas. Infelizmente, como é que se diz? É isso que acontece. E as pancadas que nós levamos, elas são necessárias para mostrar aquele errinho que tem dentro de nós. A gente está agora numa corrida para Yom Kippur. Todos nós estamos tomando as pancadas e também recebendo as bênçãos de acordo com o nosso ego, nem mais nem menos, não é? As ações, eu tive uma pessoa que errou comigo, fez isso, fez aquilo, foi porque nós atropelamos os ensinamentos da Torá. Então, a gente se aproxima de umas pessoas por sentimentalismo, às vezes queremos ser profetas, às vezes as pessoas se aproximam de nós não fazemos ali as primeiras etapas, por exemplo, abre a Torá, vê o que o Eterno vai falar em relação àquela pessoa. Você vai abrir, o Eterno vai falar, ele nunca erra. Não é? É lógico que você deve saber que a Torá é um livro místico, e que tem vezes que você pode abrir uma coisa que parece ser ruim, mas às vezes não é. Então você tem que saber também ver as coisas. Mas ali no primeiro momento, Deus vai te falar. E aí você pode abrir de novo. No segundo momento, Deus vai falar a mesma coisa que ele falou no primeiro versículo, se for ele que estiver falando. E você pode abrir a terceira vez que ele vai falar a mesma coisa. Então ele nunca vai errar. Porque Deus não erra, nós erramos, mas ele não erra. Nós erramos nos nossos julgamentos, na nossa visão das pessoas. Nós erramos em tudo. Mas o Eterno não erra. Veja, o Moshe era mais fraco que Bilã e Balaque, mas ele tinha a Torá. Se nós, então, agora vemos essas coisas, isso não significa que o outro é pior que a gente em qualquer aspecto. Só a diferença que nós temos do outro é a Torá. A gente nós não somos melhor que ninguém. Nós só decidimos mudar. Nem fomos nós, o Eterno decidiu mudar as nossas vidas. Foi ele que nos colocou aqui, foi ele que nos colocou estudando, foi ele que colocou cada pessoa, não somos nós. Na verdade, a nossa busca espiritual, intelectual, se debruçar sobre a Torá para entender essas coisas, é que foi importante. Só que nós, quando chegamos aqui, viemos cheio de dogmas. Nós viemos com o conceito de que existe o bem e o mal, como ontem o pessoal estava discutindo lá no grupo, e que esse bem e o mal tem a diferença para Deus. Não tem. É lógico que para mim tem diferença. Se eu estou no bem, eu estou no bem. Se eu estou no mal, não é? Eu estou no mal e ponto final. Eu vou sentir as consequências disso. Mas o mal, ele é usado para consertar a pessoa, mas o mal não vai brincar de ser mal. Ele não vai falar para você, olha, eu estou aqui para brincar com você e tal. Não, ele vai tentar te destruir. Porque qual a ideia? Destruir a Torá dentro de você através de argumentações falsas. E muitas vezes, como a árvore é do bem e do mal, e ela não deve ser extinguida, ela deve ser usada para os próximos passos, porque sem ela ninguém chega ao próximo nível. Então, essa árvore, esse sentimentalismo, errar, te trazer para o erro, vai ser um aspecto da própria teste que você tem, que é dividido dentro das suas sefirotes intelectuais, não é? Keter, que é externa, Rorimar, cérebro direito, Biná, cérebro esquerdo, mas tem ali a central, que é da Ati, uma sefirote invisível, que é a compreensão. Agora a gente também deve perceber que a árvore do mal vai ter, do bem e do mal, vai ter essas misturas também. E essas misturas que existem são aquilo que eu invento em relação à Torá. Vamos tirar uma coisa aqui. Vamos fazer agora 5 sexta-feira 13, para a gente ter a cura das nossas almas. Então a gente vai pegar aí, eu não sei se eu falei certo, vamos fazer 5 semanas aí disso ou daquilo, sem estar dentro da Torá, sem estar dentro desses aspectos masalóticos. Aí ali eu chamo um monte de gente, eu começo ali
agora todo ano a gente vai fazer essas 5 semanas, porque foi muito bom, a gente conseguiu. Ah, não. Agora o Moré falou que a árvore tem sensação, vamos usar a árvore, então, agora num sistema de adoração ao Eterno. Vamos fazer isso é muito bom. Veja, e aí é que estão os problemas. E, além disso, existem coisas codificadas na Torá que podem ser muito suscetíveis ali a um entendimento errado, porque não se tem o Zohar, a pegar um galho. A gente vê isso aí, pegar sal, pegar pedra, ir em Jerusalém trazer areia, e etc., como se aquilo fosse abençoado. Na verdade, só tem um abençoador, que é o Eterno. Ele pode abençoar qualquer coisa e qualquer pessoa. Se vocês não perceberam, Moshe nunca entrou em Israel. E ele fez todos os milagres, Hashem fez através da alma dele. E esses milagres não são aqueles que vocês viram ali. É coisa muito grande. A gente viu o Rebbe de Lubavitch, nunca foi em Israel. Como é que pode isso? Outros sábios não foram em Israel. Existem pessoas hoje que seguem a Torá, seguem o judaísmo, e eles estão espalhados pelo mundo e nunca foram em Israel. Porque não é Israel que é Deus. Eu ainda sei que Israel é Yetzirah de Malhut, aqui do nosso planeta. Mas não adianta você estar em Israel se você não tiver configurado corretamente. Mas perceba que o Deus que rege não só esse planeta, como rege todo o universo, o Sol e todos os outros sóis que existem no universo, ou todas as galáxias, é um Deus só. E que o nosso planeta ele é bem pequenininho em relação a tudo isso. Mas a gente não percebe vida nos outros planetas, não biológica. E o Eterno, ele tem uma atenção especial com esse planeta. É ele que mantém todas as coisas, do macro ao micro. E o micro, aquele que eu falo micro, é quando a gente chega lá nos neutrinos e sabe-se lá onde vai abaixo disso. Aquilo que nós podemos detectar, escutar, entender é muito limitado. E aí, a gente só tem uma forma de entender o espiritual, pelo espiritual. Entender o espiritual pelo estudo da Torá. Se na Torá está escrito que azul é azul e ponto final. Eu não tenho que procurar outra argumentação. Se é azul, sabe? Não, mas não é azul, é, sei lá. É azul, ponto final. É o que está na Torá. Muitas vezes, a falha que tem na nossa alma não vai deixar a gente entender aquele nível de Torá. Porque a Torá também tem camadas. Ela tem níveis de entendimento. E veja, é nesses níveis de entendimento, dos mandamentos, não do mandamento duro, mas de entender e buscar a profundidade do mandamento, é que nós encontraremos a junção cérebro direito, cérebro esquerdo. Falarei com vocês por sobre a arca, tá vendo? Ó? Aqui em cima do nosso cérebro. Mas para isso, nós temos que saber as letras hebraicas, nós temos que saber os caminhos, porque existem vários caminhos. Existe a santidade da Torá, que é do lado positivo, e do lado negativo. E o que a mão direita do Eterno faz, a esquerda também faz. E aí, como que eu defino entre uma coisa e outra? Doação e recepção. Se eu vejo qualquer rabino, qualquer moré, me ensinando a ser receptivo, olha, venha, porque a gente vai fazer aqui tá na festa agora de Rosh Hashanah, a gente vai preparar um próximo ano muito cheio de dinheiro, isso é recepção. Outra coisa que nós devemos entender é que o Eterno, ele dá tudo para todos. E que muitas vezes, muitas vezes não, sempre, o masal da pessoa já está pré-definido. E os nossos sábios vão falar, olha, quem tem que ser rico vai nascer rico. Não tem jeito. Não, essa pessoa trouxe alguma coisa de outra vida. Ou, como a gente vê no Tehillim 49, pode ser o Eterno que está dando tudo nessa vida para a pessoa, porque ela não tem o Olam Rabá. Então, ela não tem o Olam Rabá,
Deus fala, pode dar tudo para ela. E a pessoa vai ter tudo que você nem imagina. Ela não vai ter uma gota de tristeza. Mas quanto o tzadik, que vai lutar nesse nível do ego, da recepção, ele vai lutar contra o seu ego. E ele vai lutar contra as suas mazelas internas. E a gente já falou para vocês que existem níveis de tzadik. Tem 2 níveis de tzadik, 2 níveis de irachá, vamos botar aqui do lado esquerdo, 2 níveis de tzadik, 2 níveis de rachá, perdão, e existe a parte central que é o bioni. Esses 2 níveis de tzadikim aqui, eles são o tzadikim perfeito e o tzadikim imperfeito. O tzadikim perfeito, ele não tem problema com nada, com recepção, nada, ele não tem, simplesmente, ele é estéril, como nossas matriarcas eram estéreis. O que elas eram estéreis, Moré? De recepção. Elas não tinham vontade de receber nada, era isso, não era estéreis de filho, não, elas não tinham recepção. A única coisa que elas nasceram aqui, né, nessa parte mais especial da Torá, foi para servir o Eterno. E a gente vai ver isso também daqui a pouco no Zohar. Dentro dessas possibilidades, então, o tzadik perfeito é muito bom para ele já está salvo, ele está, né, não tem o que vai tirar ele do seu caminho. E existe o tzadik imperfeito, que é aquele que tem os problemas, tem os desejos, tem o mal, mas luta contra ele. Que eu acredito que muitos de nós, né, até isso é meio complicado de falar. Né, porque para se ser um tzadik imperfeito tem que se ter muita questão. Não é o quanto de coisas que eu faço, agora eu estou fazendo Natilat Yadayim 1000 vezes por dia, eu faço 1000 bênçãos por dia. Não é nada disso, é você ter a completude dentro de você de estudar a Torá, de entender a Torá, de procurar os mecanismos mais profundos da Torá. E aí esse tzadik, ele tem problema, por exemplo, ele é imperfeito, ele pode ter a mentira nele. Então ele vai ter que lutar para não mentir. E por que a pessoa mente? Porque ela tem um ego, ela não quer mostrar para as pessoas aquilo que ela é. Então ela mente, por exemplo, não foi muito bem assim, sabe? Aí ela bota uma mentirinha ali. Ela não é real. E, na verdade, nenhum de nós é 100% verdadeiro. Essa é a verdade. Porque se nós expôssemos aqui, né, para todos, tudo que nós somos, ficaria meio complicado para a gente. A gente ficaria meio complicado. Mas a gente tenta, não é, trazer o melhor da gente, pelo menos que estudam a Kabbalah e tentam não mentir. E a gente já explicou que a mentira, quem criou foi o Eterno. Quem criou o assassinato foi o Eterno. Quem criou o roubo foi o Eterno. Não nas configurações que nós vemos hoje. A mentira é se um casal briga, ou se você tem que salvar alguém, como é que você ia salvar a vida de alguém? O cara se esconde em algum lugar, aí o assassino vem atrás, não, tá ali, ó, eu não posso mentir, tá ali, ó. Você viu a pessoa? Tá ali, eu não posso mentir. Acabei de participar de um assassinato. Um casal briga, né? Um casal briga, e aí a mulher vem falar mal do marido da esposa, o tzadik, pelo menos uma pessoa que estuda a Torá, sabe que é um momento de ira ali, tem que se ter essa questão também, tem que saber medir as coisas. Olha, e aí, o que falou de mim? Ah, falou que te ama. E o outro também te ama, aí, ó. Os casal se une de novo. Mas tem pessoas que vão falar a verdade, não, te xingou, não te ama, tá? Sabe? Não tem essa percepção. Tem que ter muito cuidado. Na verdade, a gente nem deveria falar nada. Então, esses níveis, não é? A mentira, o roubo. Para que serve o roubo? Para você roubar do seu mestre a sabedoria de Kabbalah. Foi isso que o Arizal fez foi feito, o Raim Vital fez isso várias vezes com o Arizal. Ele fingiu alguma situação e ia lá, pô, mas aí, Rabino, sabe? Ele era malandro, ele sabia extrair do seu Moré ali, que era o Arizal, os segredos de Torá. Então, porque ele sabia que daquilo dependia a vida dele, e dependia a vida do futuro da humanidade, e o assassinato, para que nós pudéssemos comer carne, que faz parte,
a parte básica da nossa alimentação. Se não tivesse assassinato, a gente não poderia matar o animal. Como? Não existiria essa possibilidade. E a gente pode falar de possibilidades porque a gente vê hoje a matemática, a física falando de várias possibilidades no nosso mundo, o que pode existir ou não, através de teorias. E a gente sabe que essas teorias ainda não são provadas, mas está lá matematicamente falando. A gente tem que ter um cuidado com a diarreia matemática, né? Porque agora a pessoa acha que tudo pode ser provado através da matemática, e não é muito bem assim. Na verdade, eu acho que a gente deve procurar viver mais a nossa realidade do que as teorias. Mas, enfim, veja, tudo o que acontece foram possibilidades criadas por Eterno através da letra Beit. E a letra Beit é 2, representa 2, ou seja, a gente está no mundo da dualidade. Quente, frio, é lógico que existe o morno, não é? Homem e mulher, sei lá, dia e noite, o mal e o bem, a luz e a escuridão. Isso é porque Deus criou o plano da dualidade. Esse plano da dualidade, ele não foi criado aqui no nosso mundo. A partir do mundo da criação existe a dualidade. Mihael, que é água, Gabriel, que é fogo, a parte intermediária, que é Rafael, e assim sucessivamente. Então, como nós estamos no mundo dos criados, assim como os anjos, ou qualquer coisa que é criada, não pode nem chegar perto do eterno, nada que é criado, por maior que seja. Então, Deus criou essas possibilidades. A própria possibilidade de nós morrermos é uma chance para que nós possamos, não é? Evoluir como pessoas. Então, tudo que Deus criou é bom. Está lá no Gênesis. Tudo que criou, ele é bom. Mas aquilo que Deus criou que é muito bom é ruim. E aí, como é que vai se entender isso? Porque é tudo que aquilo que é muito bom é que te afasta do eterno. É isso que te afasta do eterno. E tudo é oferecido, né, de uma forma, por exemplo, o serpente oferece para Rava um alimento, uma boa conversa e uma proposta indecente e que a maioria das pessoas iriam querer ser igual a Deus. Coma, e Deus sabe que seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha que proposta, né? E às vezes nós queremos ser como Deus, por exemplo. Se eu pudesse agir nisso, se eu pudesse, eu salvava a vida daquela pessoa. Mas quem dá a vida e tira é Deus. O bem e o mal vem de Deus. Não pense o contrário, porque se você pensar o contrário, você é idólatra. Não existe outro Borê, não existe outro Criador. Até mesmo os planetas que podem incidir sobre a vida de alguém que não estuda a Torá estão sob o poder do Eterno e já estão configurados. Então, tudo que é bom ou ruim, se eu estou empregado, se eu estou desempregado, se eu estou com dinheiro, tudo aquilo é para mim a evolução espiritual. Os nossos sábios já falavam isso. Nem todos os sábios foram ricos. Pelo contrário. E aqueles que foram ricos, como foi o caso de Shílomo, depois reencarnou como Jeremias, como pobre. Não podia nem casar por causa da quantidade de mulheres, entre aspas, que ele teve na outra vida. Essa vida que nós estamos vivendo hoje é um espelhamento da outra vida. E sabe que nós deveríamos falar para o Borê? Borê, o Senhor me deu mais uma chance, eu estou aqui ainda. Ainda existe, né, a possibilidade de eu consertar as coisas. Mas na maioria das vezes, o que é que nós fazemos? Como eu falei, as pessoas estão incitando as pessoas a usar o Borê, que é o criador de tudo. Se acontece o mal, na mão esquerda, é ele que fez. Se acontece o bem, é ele que fez. Mas existe uma coisa chamada justiça. Quando uma pessoa morre, a gente fala Baruch Dayan Haemet, o Senhor é o juiz da verdade. É o Senhor que manda, segundo o espelhamento que eu faço, todas as coisas para a minha vida. E não tem como acontecer, não tem varinha mágica. Isso é a maior mentira de todos os tempos. Mas existe roubo de energia. Isso aí é verdade. Então, veja, o lado negativo rouba a energia. O lado positivo, ele te dá energia.
Agora, como eu faço para minha energia não ser roubada? Só seguindo a Torá. A partir do momento que eu cometo um erro, um pecado, esse erro que eu cometi vai ser o combustível do anjo negativo, que eu posso criar um anjo negativo, nós somos criadores de energia, e essa força negativa, que é o próprio Satã, a força opositora, vai perante a Shem com o combustível que nós demos, olha aí. Você mesmo que deu combustível, não foi eu. Eu através do meu espelhamento, e aí a gente tem que entender, não é ação em si, mas o espelhamento, intenção. Eu dou essa força, e a gente está se preparando para Yom Kippur, as pessoas estão se preparando para fazer um monte de coisas religiosas, estão se preparando, mas não estão cuidando disso aqui, ó, do coração, não estão cuidando de entender e ter perdão da humanidade. Como que eu tenho perdão da humanidade? Disseminando a Kabbalah, o ensinamento verdadeiro, porque as pessoas não aguentam mais ser enganadas, as pessoas já estão virando ateias, as pessoas estão perdidas, estão 20 anos dentro do judaísmo, estão perdidas, cheias de dores na alma, querendo encontrar Deus e nunca encontram. Eu já encontrei com pessoas que falaram assim: Moré, será que Deus existe? E eu falo: Hashem, né? Hashem, Boré, como a gente botou o texto ontem. As pessoas estão seguindo religião e não sabem que existe um Criador. Tudo que existe, tudo que eu posso ver, tudo que eu posso sentir, ainda que no nível biológico ou espiritual, é Hashem. No nível, não é? Se você vai dentro do Satã, que é Sam, Ma, e aí lá no final tem El, Deus está lá, porque ele é o que dá vida a tudo. Se você vai no Guerrinon, Deus está dando vida e alimentando lá. Talvez de uma distância e de uma proporção ali de universos diferentes, mas é ele. Até as dúvidas que chegam na minha cabeça é ele, me mostrando os buracos que tem na minha alma. Por isso é que Shaul não venceu, por causa da dúvida. Quando nós tivermos a certeza de que o Boré, infalível, Senhor do amor, Senhor da doação, que não precisava nos criar para nada, nos criou por plena misericórdia, e sabermos que Ele está em todo lugar, você vai fazer que nem os tzadikim, você só vai lá e vai pegar o que é necessário. Não para você ser um rei sobre essa terra, mas que você tenha o necessário para estudar essa Torá. A força para levar essa Torá para outras almas. Porque no final, eu sou você, você é eu. Nós somos uma alma só, a alma de Adão, que está distribuída em vários cris, vários corpos para ser consertado. Mas o que, que nós estamos fazendo? Estamos pegando argumentações religiosas, eu sou dessa religião, você é da outra religião, você é daquela religião, e parece que as pessoas não leem sobre o que o Eterno está falando de união de almas. Aquele dia, todas as pessoas virão para Israel. Na verdade, tem que se entender o que é Israel, direto a Deus, uma consciência. Todo mundo fará a festa de Sukkot, tem que entender também. Todos nós nos uniremos. Porque a gente só pode vencer tzadiks, pessoas que querem atorar quando nós unirmos a nossa alma. Eu sou a sua garantia e você é a minha garantia. Eu não quero te prejudicar e você não quer me prejudicar. Eu vou fazer o máximo para te amar com toda a minha alma e meu coração. Na Torá não fala de você ser de determinada religião, fala para você ser um povo. Sabe o que é ser um povo? Uma família. Quando Deus falar para você, botar no seu pensamento, olha, você pensou lá numa pessoa, e a pessoa, mas eu nem conheço, Eterno. Está lá no grupo, mas eu estou pensando, eu vou falar com essa pessoa, oi, tudo bom? Está tudo bem com você? Porque o Deus, ele botou aquela pessoa na sua cabeça, alguma coisa ali dentro do grupo, ou pode ser até pessoas que não estão no grupo, para que você vá lá conversar com aquela pessoa.
Às vezes uma conversa, um conselho pode salvar uma vida, ou também pode destruir uma vida.